O popular símbolo do notório Barba Negra fixado em forma de patches no peito de coletes táticos mundo afora, ou ainda exposta na forma de bandeiras em fotos táticos nos conflitos recentes, de fato, nunca foi a bandeira do verdadeiro pirata Edward Teach, o Barba Negra. O símbolo mais proeminente da pirataria na cultura popular é uma bandeira negra decorada com a infame caveira e seus ossos cruzados. Esta bandeira tem sido usada na mitologia dos piratas, retratando tanto histórias reais quanto fictícias há mais de 300 anos. Com a extensa mitologia em torno da pirataria e particularmente do Barba Negra, vale a pena olhar mais profundamente para esta bandeira icônica e suas conexões com o infame pirata. Muito antes da era moderna das mensagens de rádio, as bandeiras eram o principal e mais importante meio de comunicação e identificação entre navios no mar. Marinheiros experientes normalmente podiam identificar navios de todas as nações marítimas apenas pelas cores voando em seus mastros ou equipe de alferes. Em muitas culturas ao redor do globo, a cor preta está associada a noções de morte. Os piratas jogaram com essa ideia e adotaram a bandeira negra como seu estandarte pessoal. Bandeiras vermelhas ou sangrentas também eram usadas para intimidar os inimigos e eram usadas de forma intercambiável com o preto. Isso não apenas tornava os piratas instantaneamente reconhecíveis por suas vítimas e entre si, mas também ajudava a instilar uma sensação de medo em todos os marinheiros. Além das cores das bandeiras, os piratas também usaram a iconografia para transmitir medo. Eles se basearam no simbolismo religioso cristão, comumente encontrado na arte das lápides, e manipularam esses significados para dar-lhes novas implicações em um contexto marítimo. O esqueleto, ou o rei da morte, a caveira, ou a cabeça da morte, os ossos cruzados, a ampulheta, a lança e a cor preta, todos sugeriam mortalidade, a natureza temporária da vida e a rápida passagem do tempo. Os piratas brincavam com esses conceitos por meio de seu simbolismo e esperavam que suas presas vissem isso e se rendessem imediatamente, ou as consequências seriam fatais. Durante a Era de Ouro da pirataria, o Barba Negra foi um dos piratas mais infames dos mares, e após um renascimento do interesse pela pirataria no século XX, o Barba Negra é talvez o pirata mais conhecido de sua época, mas quando se trata de conectá-lo à sua suposta bandeira, a história fica um pouco confusa. A bandeira do Barba Negra é tipicamente descrita como tendo um esqueleto com chifres, segurando uma ampulheta em uma mão e uma lança perfurando um coração com 3 gotas de sangue na outra. Essa imagem, no entanto, não tem vínculos contemporâneos com nenhum relato do Barba Negra em qualquer registro histórico. A primeira vez que este desenho de bandeira aparece na história é em um artigo publicado em 1912 e só foi associado ao Barba Negra muitos anos depois. Este artigo chama-se Mariner's Mirror e foi escrito pelo jornalista Ralph Dalloway Payne, formado em Yale, nos Estados Unidos, e outrora membro da sociedade ultra-secreta Skull and Crossbones. Ele foi o primeiro escritor a descrever a bandeira que hoje é atribuída ao Barba Negra. Nesta obra, Payne escreve sobre as atividades piratas do capitão John Kelch, que operou na costa do Brasil em 1704. Abre aspas. Uma bandeira foi então hasteada, chamada Old Roger, descrita como tendo no meio dela uma anatomia, um esqueleto com uma ampulheta em uma mão e um dardo em o coração com 3 gotas de sangue procedendo dele no outro. Fecha aspas. O propósito do esqueleto ou crânio na bandeira de um navio sugeria morte iminente se as vítimas dos piratas resistissem à captura. Em terra, símbolos semelhantes de caveiras e ossos cruzados simplesmente representam o destino inevitável de todos e podem ser encontrados em inúmeras lápides, tanto na Europa quanto na América. Eles não significam que o enterrado já fora um pirata.
Todas as características familiares da moderna bandeira do Barba Negra estão incluídas no desenho do Payne, exceto que a anatomia ou o esqueleto parece estar usando uma coroa de 4 pontas e não um par de chifres. Outro ponto importante a ser exposto é a relação da bandeira negra com piratas de modo geral. Não há evidências que confirmam a popularidade de marcas assim nas ações de pirataria. Pelo contrário, há evidências que mostram o uso de bandeiras falsas nas ações a fim de realizarem aproximações sem serem alvejados no processo. Além disso, os símbolos na atual imagem popular não se relacionam com suas variações históricas. No século XVIII, o diabo com chifres não era tipicamente representado como um esqueleto e a morte esquelética nunca foi mostrada com chifres. Portanto, a figura associada ao Barba Negra é uma estranha combinação moderna de ambos. Por fim, o único registro sobre qual bandeira o Barba Negra utilizou é datado de 1718 em uma reportagem de um jornal de época que afirmava que a frota de Barba Negra, incluindo sua nau capitânia Queen's Anne's Revenge, durante um ataque ao Protestant Caesar, hasteava bandeiras negras com cabeças de morte e bandeiras sangrentas. No entanto, não foi informado em qual navio Barba Negra estava naquele momento. A confusão moderna se popularizou por volta da década de 1970, quando a imagem começou a ser descrita como a bandeira do Barba Negra e frequentemente usada como símbolo máximo do conceito de pirataria em livros e programas de televisão. Algumas instituições acadêmicas, inclusive o Smithsonian, também a descreveram incorretamente como a bandeira do Barba Negra. No mundo tático, a bandeira se eternizou após as ações de Christian Craighead, popularmente conhecido como Obi-Wan Nairobi, em 2019. Ele, operador do Serviço Aéreo Especial Britânico, foi enviado para treinar as forças de defesa locais no Quênia, mas em janeiro de 2019, rapidamente se viu no meio de um cerco de quase 2 dias em um luxuoso complexo hoteleiro em Nairobi, capital do Quênia. 5 atiradores atacaram violentamente o local enquanto centenas de civis corriam para salvar suas vidas, mas não esperavam que um operador solitário os interceptasse. Em trajes civis, Christian Craighead se equipou com sua arma, seu colete e sua balaclava, invadiu o local e iniciou por conta própria uma missão de resgate. Mesmo fora de serviço, o operador solitário salvou dezenas de vidas e eliminou todos os terroristas, depois de um jogo de gato e rato de 19 horas. E claro, utilizando um patch do suposto Barba Negra em seu equipamento. Hoje, unidades privadas já expuseram a mesma imagem em diversos conflitos, inclusive na guerra da Ucrânia. Se você ficou curioso para conhecer a história do operador solitário Christian Craighead, clique aqui em cima para saber mais. Temos um vídeo contando o evento completo.